Como é que eu posso decifrar a voz de Deus? Como é que eu posso descobrir a voz de Deus? Nós conhecemos muitas vozes. Se você ouvir a voz do seu pai, a voz da sua mãe, a voz do seu filho, você já sabe que aquela pessoa reconhece a sua voz e identifica. Se você às vezes chegar num lugar, por exemplo, as mães que estão acostumadas com os meninos, seus filhos, que desarrumam a casa às vezes, só em ela chegar dentro de casa e ver arrumado ou desarrumado, ela já sabe, fulano esteve por aqui, porque o rastro dele está aqui. Às vezes é um rastro bom, às vezes um rastro ruim, mas você sabe que a pessoa esteve ali. Nós, na verdade, deixamos marcas onde nós passamos. Tem as nossas características, os lugares onde nós passamos. O que a Bíblia fala aqui sobre Deus e de que forma Deus se manifesta é muito interessante. Porque nós, Andréa, muitas vezes, nós queremos dizer a Deus como é que Deus vai se manifestar para nós. E Deus não se manifesta do jeito que a gente quer. Ele se manifesta, Jefferson, do jeito que Ele quer. Porque Ele é Deus. Ele é o oleiro, nós somos o barro. É Ele quem decide se Ele vai se manifestar como uma sarça ou se Ele vai se manifestar como um vento. É Ele que decide em que circunstâncias eu vou encontrá-lo. Nós costumamos e queremos encontrar Deus apenas nas coisas, nos estereótipos que nós mesmos criamos. Não, eu vou para o monte, porque lá no monte eu vou encontrar Deus. Gente, eu vou encontrar Deus. Um dia eu ouvi um rapaz dizer que fechou o olho na igreja e viu Jesus de sandália de couro entrar dentro da igreja. Porque ele criou uma fantasia, ele criou algo emotivo e acha que Deus está naquilo. Não. Deus está até mesmo em nossas crises. Nós precisamos aprender a transformar crises em escolas, transformar momentos adversos em momentos produtivos de crescimento, de nós para Deus, porque de Deus para nós, isso sempre virá. Mas ao invés disso, a gente, quando está nas nossas crises, quando nós entramos numa crise, normalmente nós procuramos alguém para tentar colocar a culpa. Nós procuramos nos justificar, encontrar um bode expiatório. Foi o que fez Elias. A Bíblia diz que este homem, ele venceu os profetas de Baal. Esse homem, ele conseguiu vencer diversos profetas. Mais de 400 profetas de Baal, do Deus Baal, foi vencido por Elias. E no outro dia, Jezabel ameaça ele e ele sai chorando e cheio de mimimi. Um homem que orou e Deus derramou fogo do céu, pastor Lucas. Um homem que, Elias era um homem, foi um homem tão cheio de Deus, que ele não viu a morte. Ele subiu no céu num redemoinho, não viu a morte, foi para o céu sem experimentar a morte. Pois a Bíblia diz que este homem, numa certa ocasião, ele se sentiu ameaçado. Toda ameaça traz um tipo de ansiedade para a gente. E ele se sentiu ameaçado com aquilo, com Jezabel, começou a se vitimizar. Meu irmão, minha irmã, muito cuidado com a auto-vitimização. Quando você começa a se vitimizar, você já entrou em uma área espiritual perigosa. Você já está, ou já pode estar, sob influência maligna. Como é que eu me auto-vitimizo? Oh Deus, o Senhor faz tudo por todo mundo.
menos por mim. Eu sou tão assim, Senhor, eu sou tão assim, Senhor, e o Senhor não faz por mim, só faz pelo outro. É aquela auto-vitimização que as crianças fazem em casa, quando a mãe dá uma coisa para um e não dá para o outro, quando o pai dá para um e não dá para o outro, dá para todo mundo, não dá para mim. É como eu ouço de muitos ouvintes meus: o Senhor manda alô para todo mundo, só não manda para mim, só não manda para mim. Claro que isso é uma coisa do dia a dia, mas eu estou me referindo à auto-vitimização pela crise que a pessoa passa. Elias, mesmo sendo um homem assim, diz a Bíblia que ele, fugindo de Jezabel, ele fez apenas uma refeição e andou 300 quilômetros. Elias andou 300 quilômetros correndo de Jezabel, achou uma caverna e entrou nela, e ficou lá, e disse: basta, porque eu não sou melhor do que meus pais. E quando a palavra do Senhor vem a ele e diz assim: que fazes aqui, Elias? Aqui foi a palavra do Senhor. Ele ouviu Deus falar com ele assim. Observe que a primeira vez é a palavra do Senhor que vem. O que fazes aí, Elias? Aí ele começa a se justificar. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Os israelitas rejeitaram a tua aliança. Ele começa a falar mal do próprio povo. E quem fala mal do próprio povo será repreendido por Deus. A auto-vitimização de Elias foi tão grande que ele não percebeu, ele não viu a crise, mudou a visão de Elias. Às vezes, irmãos, nós passamos por algumas situações, e ao invés de passarmos por uma situação tendo os olhos espirituais, os olhos que Deus nos deu, a gente começa a ver as coisas de um jeito diferente. E Elias, ele estava tão modificado na sua visão, que ele não reparou que ainda existia mais de 7.000 pessoas, a Bíblia diz, que não se curvaram diante de Baal. E Deus diz a ele: epa, rapaz, pare com isso. Não é você que está sozinho, não. Você não ficou sozinho. Tem muitos outros que estão igual a você, que não se curvaram diante de Baal. Você precisa considerar, e você precisa ter a visão correta, a visão certa. Quero te dizer nessa manhã: saia da autojustificação. A primeira coisa que nós precisamos fazer para mudar alguma coisa na nossa vida, primeira coisa, reconhecer a nossa realidade. Quando eu reconheço a minha realidade, eu estou pronto para lutar. Mas enquanto eu fico projetando no outro: aconteceu isso, mas na verdade é porque é fulano de tal que é assim, é porque o outro que é assado, é porque o outro é desse jeito. Não, eu tenho que assumir a minha realidade, as minhas fraquezas e as minhas debilidades. Quando eu assumo a minha realidade, eu já estou pronto para lutar. Elias se vitimizou tanto, se justificou tanto, e eu quero dizer a você nessa manhã que eu e você, nós também somos como Elias. Elias era um homem santo, mas ninguém é santo o tempo todo. Ninguém ora o tempo todo. Ninguém está forte o tempo todo, nem você e nem eu. Existem momentos que o que nós queremos mesmo é entrar numa caverna e ficar lá dentro. Existem momentos que, pela nossa fraqueza, nós gostaríamos de nem acordar aquele dia. Tem pessoas que não entendem isso, e porque são crentes, porque são cristãos, porque acreditam em Jesus. Você já ouviu alguém dizer assim: meu psicólogo é Jesus, eu que não vou em psicólogo, psicanalista não vou não, meu psicólogo é Jesus e a palavra de Deus. Engraçado, quando dá um ataque no coração, não diz que o cardiologista é Jesus. Já reparou? Problema no coração, vixe, deixa eu procurar o cardiologista. Quando tem um problema nos ossos,
Não disse que o ortopedista é Jesus. Eu sei que Jesus é especialista em tudo. Não é só na saúde mental. Quando tem alguma outra patologia, quando sente uma dor nos olhos, quando não começa a enxergar, não diz assim: meu oftalmologista é Jesus. Não fala. Sabe por quê, irmãos? Nós insistimos e resistimos a aceitar as nossas fraquezas. E às vezes, só porque a gente conhece a palavra de Deus, a gente diz: jamais, eu sou forte. Irmãos, a gente sabe que em muitos momentos nós somos fortes, mas em muitos momentos nós somos fracos mesmo. Elias, mesmo sendo um homem cheio de poder, desejou a morte, entrou numa depressão profunda, andou 300 quilômetros. Você sabe que é uma pessoa andar 300 quilômetros? É quase daqui a Salvador, mais do que Feira de Santana, andando, com apenas uma refeição. Veja o que o medo faz. O medo faz a gente fazer coisa que até a gente tem medo. Você já subiu no muro? Você já, correndo de alguém, você já fez coisas de: gente, como é que eu subi aqui? Uma vez eu subi no muro correndo de um cachorro. Eu falei: gente, como foi que eu subi aqui? Depois eu olhei assim, não acreditei. O medo faz a gente fazer muitas coisas que nós nem entendemos. Pois Elias andou 300 quilômetros, entrou na caverna e ficou lá dentro. Oh meu Deus, estou aqui correndo de Jezabel, não quero mais saber de nada, a única coisa que eu quero é a morte. Aí você disse: mas pastor, Elias foi fraco assim? Foi. Mas você sabia que até Jesus se sentiu? Jesus no jardim de Getsemane falou o que com os discípulos? A minha alma está triste até a morte. O ser humano, ele é corpo, alma e espírito. O problema, irmãos, é que nós vivemos hoje uma chamada dicotomia. Você sabe o que é dicotomia? Duas vidas, duas formas de viver. A gente vive a vida real e vive a vida das redes sociais. Na rede social ninguém tem problema. Você já viu alguém chegar, acordar de manhã com o cabelo todo assim, quem tem cabelo? Você já viu alguém acordar com o cabelo todo bagunçado, e fazer uma selfie e postar na rede social? Ninguém posta. Já viu alguém acordar de manhã com o nariz belequento e fazer uma selfie e botar na rede social? Não bota. Com os olhos cheios de remela: olha a minha remela. Ninguém faz isso, gente. Como é que a gente faz na rede social? Se ajeita todo, se arruma todo, procura o melhor ângulo para tirar um retrato, e aí faz aquela foto ali e posta na rede social. Então, na rede social, todo mundo é feliz. As crianças estão alegres, os abraços estão acontecendo. Nas redes sociais a gente até fala: eu te amo. E na vida real? Essa dualidade que existe, como eu estou dizendo, dicotomia, uma vida na rede social, uma outra vida na vida real. A vida real é aquela vida que Elias vivia. O cara que estava ontem orando a Deus, e Deus derramou fogo dos céus e consumiu o holocausto. Que é muito fácil a gente falar de Elias só nessa hora, não é? Tem até música, não tem música que Elias Elias orou e o fogo desceu, Josué orou e o sol parou. Se começarmos a orar, esse templo treme. A gente canta, a gente vê que essas coisas acontecem, e aconteceram na vida de Elias. Só que na vida de Elias também aconteceu tristeza. Na vida de Elias também aconteceu luta, aconteceu prova. E o que foi que ele fez? Foi para a caverna. Sabia, irmãos, existem muitas casas que são cavernas. Existem muitas pessoas que têm uma caverna dentro de casa.
chegou em casa, se ele pudesse, se ela pudesse, ficava ali, naquele canto. Se eu pudesse, eu não falava com ninguém hoje. Sabe aquele dia que se você pudesse, você saía correndo? Sabe aquele dia que se você pudesse, você cavava o chão e ficava lá dentro dele? Caverna. Todos nós temos as nossas cavernas. Deus então, quando vê Elias naquela situação, chega o grande terapeuta para conversar com Elias. Primeiro ele ouve a palavra de Deus, ele sente Deus falar com ele. Agora a Bíblia diz que Deus, aqui no versículo 10, ele fala e depois o Senhor diz a ele: saia e fique no monte na presença do Senhor, porque o Senhor vai passar. Ou seja, você vai ouvir minha voz agora, você vai ver a minha presença agora. E Deus então vai se manifestar a Elias na hora da sua crise. Observe que o nosso Deus é um Deus tão maravilhoso. Ele olhou cada passo que Elias dava na direção desses 300 quilômetros. Deus viu cada momento que Elias passou. E Deus estava acompanhando Elias. Então, Deus é aquele que mesmo nas nossas crises, Ele está acompanhando a gente. Ele está vendo a gente. Ele vê o nosso sofrimento. Ele sente o nosso sofrimento como nós sentimos, porque Jesus sentiu isso. Ele esteve aqui na terra e Ele próprio sentiu esse sofrimento. Jesus sabe qual é qualquer tipo de sofrimento. Jesus sabe o que é ser traído. Jesus sabe o que é ser humilhado. Jesus sabe o que é ser esbofeteado. Jesus sabe o que é andar sobre as águas, mas Ele sabe também o que é cair com a cruz na via dolorosa. Ele sabe tudo. E diz a Bíblia que naquele momento Deus chama Elias e começa a conversar com ele. E agora Deus vai se manifestar de algumas maneiras diferentes. Deus vai mostrar para ele, para que ele perceba exatamente onde é que Deus está, como é que se discerne e se decifra a voz de Deus. Aí Deus diz, a primeira coisa que acontece, vem um vento muito forte. Meus irmãos, esse vento, porque Elias não sabia direito, naquele momento ele estava tão cético, ele estava tão incrédulo, que ele precisava de manifestações, que Deus mostrasse através de coisas a sua presença. E Deus diz, pode observar, Elias, que vão acontecer alguns fenômenos. O primeiro fenômeno que acontece é um vento, mas um vento forte. Quem já viu um vento forte aqui sabe de mais ou menos o que Elias já passou nesse dia. Uma vez quando nós éramos crianças lá na caixa d'água, Deus tirou a gente dentro de casa, eu, meu tio irmão, Nego, minha mãe, saímos de casa. E quando a gente estava na casa da vizinha, do outro lado da rua Itagi, a gente ouviu um barulho bem forte. A casa da gente estava no chão. Um vento que assobiava. De repente, derrubou tudo. Quando vem um vento forte, ele não deixa nada. Pois a Bíblia diz que esse vento era tão forte. Leia aí na sua Bíblia para você ver. O vento era tão forte que ele separava os montes e esmigalhava pedras. Você sabe que vento é esse? Um vento que eu nunca vi dizer que um vento esmigalhou pedra. Nunca vi dizer. Porque você sabe, pedra, rocha, é muito pesada. Pois a Bíblia diz que nem um bunker dos Estados Unidos, aquelas casas que são construídas subterrâneas para livrar as pessoas das bombas que vêm lá do Oriente Médio, dos inimigos, nenhum daquele ficaria impune. E Deus sempre usou essas coisas como manifestação de punição. E Deus mostra a Elias aquele vento. Elias deve ter pensado assim, aqui é Deus, porque esse vento, um vento desse,
Só pode ser Deus, só pode ser Deus. Qualquer um de nós pensaria isso. A gente ia logo cantar: vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre nós. Isso já está na mente da gente. A Bíblia diz que veio um vento, como um som impetuoso, e encheu toda a casa. A gente logo ia pensar que Deus estava no vento, pois muitas vezes existem manifestações em lugares, em pessoas, que nós achamos que é a presença de Deus, e não é. Deus não estava no vento. Está vendo? Deus não estava no vento. Muitas vezes Deus se manifesta a nós através do improvável. Por isso que você e eu não podemos dizer que sabemos onde é que Deus se manifesta, onde é que Deus está. Não, eu vou lá em tal igreja, porque em tal igreja é um poder que só. Eu vou procurar tal pessoa, porque essa pessoa, meu irmão, Deus te acha mesmo na caverna. Minha irmã, Deus te acha em qualquer lugar. Basta que você seja sincero e que você assuma. Uma coisa boa na vida de Elias é que ele assumiu a sua condição. Ele foi para o fundo do poço. Mesmo se auto-vitimizando, ele reconheceu, porque ele foi para o fundo do poço, ele correu. Toda vez que a gente tem uma ameaça, a gente tem duas reações bioquímicas. Isso acontece no nosso corpo: ou a gente corre, ou a gente enfrenta. Toda ameaça é assim, é luta ou fuga. Elias fugiu. Deus aparece e diz: olha, aparece um vento, todo o vento, todas as possibilidades de Deus estar no vento estava ali. E quando Elias olha, Deus não estava. Elias disse: vixe, agora Deus não está no vento. E depois do vento acontece o quê? Vem um terremoto. Terremoto. Tem alguém aqui que já esteve num lugar onde teve terremoto? Já sentiu um abalo sísmico assim? Alguém já sentiu? Ninguém, não é? Nenhum de nós. Aqui no Brasil dificilmente acontecem esses fenômenos. Mas quem mora perto das pedreiras sente um pouco desse abalo. Quem mora perto de pedreira, quando estoura as dinamites, a pessoa sente. Esses dias atrás, aqui em Jequié, inclusive aconteceu. Em algumas casas, as pessoas sentiram as coisas balançando dentro de casa. Mas a Bíblia diz que aconteceu um terremoto. E esse terremoto aqui não foi um terremoto como o daqui, não. Foi um forte terremoto. Agora, Elias disse: não, agora deve ser Deus. Agora é Deus. Agora é Deus. E mesmo com o terremoto, que sacudiu tudo. Terremoto sacode as estruturas de onde a gente está. E terremoto sacode as estruturas da nossa própria vida. Lá nos Estados Unidos, inclusive, as casas, muitas casas são feitas de madeira. Não são iguais às nossas aqui. Justamente para evitar que o número de mortes sejam maiores. Por causa dos ventos, das ventanias, dos terremotos. Muitas pessoas, apesar de terem suas casas destruídas, elas conseguem sobreviver. Diz a Bíblia que Elias, ele viu um terremoto depois do vento. Deus não estava no terremoto. E depois de um terremoto, vem um outro fenômeno de poder: o fogo. Já pensou? O fogo. Ei, fulano, estou cheio de fogo. Não é? A gente sabe que o fogo ele derrete tudo. Ouro é o metal mais precioso que existe. Purifica pelo fogo. Através do fogo a gente consegue fazer tantas coisas, muitas coisas. O fogo ajuda a gente a comer coisa cozida. Mas o fogo também, ele destrói muitas coisas. Você põe um fogo pequenininho em algum lugar e aquele fogo se alastra rapidamente e destrói tanta coisa. Elias viu o fogo. Aliás, a relação de Elias com o fogo era uma relação muito estreita. Porque você sabe o que é?
quando Elias desafiou os profetas de Baal, ele fez um pacto, um acordo com os profetas de Baal. Ele diz assim, ó: já que vocês estão cocheando entre dois pensamentos, já que vocês dizem que o Deus de vocês é Baal, e eu digo que o Deus Jeová de Israel é o meu Deus, vamos fazer o seguinte então: vamos colocar 2 altares, vamos colocar aqui um novilho, um sacrifício, em sacrifício. O Deus que respondeu com fogo, esse é que é o Deus verdadeiro. E os profetas de Baal toparam. E eles fizeram um altar e começaram a clamar: ô Baal, atende Baal, derrama fogo Baal, derrama fogo Baal. E Baal nada. Derrama fogo Baal, derrama fogo, nada de Baal. Aí Elias começa a fazer resenha deles. Elias começa a tirar onda com a cara deles. Elias fala: clama mais, pode ser que eles estejam no banheiro. Foi no banheiro fazer uma necessidade. Clama mais, que pode ser que ele esteja dormindo e acorde. Clama mais, pode ser que ele esteja navegando na internet. Está navegando, distraiu. Clama mais. Mas qual? Baal, nada de ouvir. Já viu essa parede sair daí? Como é que essa parede vai sair daí sozinha? Vai conversar com a gente, só se Deus fizer. Não faz. Baal ficou quieto e não respondeu nada. Aí Elias diz: agora é a minha vez. Elias ainda foi tão corajoso que ele diz assim: eu quero que vocês peguem água e joguem sobre o meu novilho. E eles jogaram tanta água que ensopou o sacrifício, para dificultar. Elias ainda disse que, a Bíblia diz que eles colocaram tanta água que fez um rego assim, ó, ficou cheio de água ao redor. E Elias fecha os olhos e ora a Deus: Senhor Deus de Israel, mostra que o Senhor é Deus, e derrama o fogo. Quando Elias falou, o fogo caiu do céu, irmãos. Deve ter sido uma coisa assim fenomenal. O fogo caiu do céu e consumiu o holocausto. E aí Elias obteve vitória sobre todos os profetas de Baal. Depois ele correu com medo. Está vendo? Que a gente é assim muitas vezes. E não é só Elias, e não somos nós. Elias também era igual a gente. Tiago diz que Elias era um homem igual a mim e a você. Igual a mim e a você, Gileno, igual a mim e a você, Raimundo, igual a mim e a você, Moraes. Elias era um homem igual a nós. Ou seja, faz fogo descer do céu no dia, no outro dia está correndo de uma mulher. Foi o que Elias fez. Um homem que ele não podia chegar diante de Jezabel e dizer assim: está repreendida, Satanás, eu te amaldiçoo. Ele poderia muito bem ter feito isso, como Eliseu fez. Uma vez Eliseu estava passando num lugar, Eliseu era careca assim. Aí uns rapazinhos começaram a zombar de Eliseu. Ei careca, ei careca, ei careca. Eliseu amaldiçoou. Saiu umas ursas do bosque e devorou os rapazes. Ninguém me chama de careca mais, garanto. Então Elias, ele era professor de Eliseu, ele era um mestre de Eliseu. Ele poderia muito bem ter feito isso, mas se acovardou, ficou com medo. Gente, nós precisamos admitir os nossos medos. Precisamos admitir as nossas dependências. Precisamos admitir que somos fracos. Começa todo e qualquer tratamento terapêutico, espiritual, começa assim. Veja José do Egito, ele admitiu que era fraco, virou governador. Veja Sansão, que não admitiu, morreu soterrado no templo de Dagon. Admita: sou fraco mesmo, admito, fraquejei, mas eu estou aqui, assumindo minha realidade. Primeiro passo para você vencer, para você conseguir fazer como, ainda que você entre numa caverna, mas o primeiro passo é admitir: eu estou nessa caverna porque eu estou deprimido, porque eu estou depressivo. Elias disse isso, e Deus então mostra
alguns elementos da natureza, alguns fenômenos, e um desses fenômenos é o fogo. Elias viu queimando tudo, Elias viu aquele fogo grande. Gente, ele viu um fogo parecido com o que caiu do céu e consumiu o holocausto. Mas interessante, Deus não estava no fogo. Deus não estava no fogo. Agora, Deus se manifesta de uma outra forma. A Bíblia diz que depois que o fogo passou, começou aquela brisa bem suave. Sabe aquela brisa? Que a gente está assim num lugar, aquela brisa quase, a gente nem não percebe, a gente só sente, a gente não ouve, a gente sente. Aí apareceu aquela brisa bem suave, aquela calmaria, sabe? Sabe aquela calmaria? Você sabia que Deus muitas vezes está na calmaria te chamando e você não ouve, e você não sente? Deus está na calmaria falando contigo. Ei, meu filho, minha filha, eu estou te chamando. Deus está chamando a gente na calmaria, mas a gente só acha que Deus está em coisas que nos chamam a atenção. Quando você senta naquela cadeira, quando você deita naquela cama, quando você senta naquele sofá, que você sente aquela calma, aí Deus está ali falando contigo, você não ouve. Ele quer se relacionar e você não percebe. Foi assim que Deus se relacionou com Moisés. Filho, venha cá, sente aqui, tem um lugar aqui bem pertinho de mim para tratar com você. A gente só acha que Deus está presente nas coisas que fazem barulho. Ele pode estar presente? Pode, porque Deus é um Deus de sarça, Deus é um Deus do vento, Deus é um Deus do temporal, Deus é um Deus de qualquer coisa. Uma vez os discípulos estavam um vento impetuoso no mar. Jesus se levanta e calmamente diz: acalma-te. E ele: sim senhor, sim senhor, sim senhor Jesus, sim senhor Jesus. O vento da nossa vida vai dizer sim senhor para Jesus quando Jesus mandar parar. Amém? Quando Jesus manda parar, o fogo se apaga. Quando Jesus manda, o terremoto para automaticamente. Nós precisamos entender e aprender a andar com esse Deus no meio da crise, transformar a crise em escola, transformar a crise em oportunidade de se relacionar com Ele. Nós precisamos ouvir a voz desse Deus, entender a voz desse Deus. Foi o que aconteceu. Deus estava no improvável. Elias jamais imaginava. Mas aí Deus aparece porque Elias estava atento. Ele percebeu. Tem gente que perde a oportunidade porque não está atento. Quer que eu faça na caverna, pastor? Quer que eu devo fazer na caverna? Não se entregue. Não se entregue. Não fica se culpando por causa do teu sofrimento. Você sabia que tem gente que sofre por causa do sofrimento? Qual é, pastor? Como é isso? Explica direito esse negócio aí. Por exemplo, a pessoa está passando por uma situação. Aí ele diz assim com ele mesmo: mas eu não devia sentir isso, porque afinal de contas eu sou um crente. Eu não devia sentir isso, porque eu sou mãe. Então se eu sou mãe, eu não posso sentir isso. Você se culpa, sofre por causa do sofrimento. Não faça isso. Assuma. Eu estou aqui, Senhor, diante de Ti. E na caverna a gente não se entrega. Na caverna, quando Deus manda, a gente sai dela. E a gente experimenta a voz de Deus. Porque a crise não pode transformar a minha visão. A crise, ela não transforma a visão que eu tenho de Deus. Se eu estou com meu Deus, se eu estou com meu Pai, eu me sinto seguro, mesmo estando no meio da crise. Elias, Deus manda que ele saia e ele volta. Sabe o que Deus manda Elias fazer? Agora faça o caminho de volta. Está escrito aqui. Aquele menino que sai de casa
Como o filho pródigo que entrou numa caverna. Sabe qual é a caverna do filho pródigo? O chiqueiro. Aí Deus falou o que com o filho pródigo? Puxe para casa. Como a gente fala com os filhos da gente. Puxa para casa. Deus falou com Elias. Puxa para casa. Não fica se justificando não. Essa história de dizer tenho sido zeloso, tenho sido isso, não. Volta, porque eu tenho algo ainda para fazer na sua vida. Você, antes de sair, tem que preparar alguém para ficar no seu lugar. Você vai encontrar Eliseu. Você está chegando ao fim da batalha, mas ainda não chegou o fim. Olha o que Deus está dizendo para a pessoa nessa manhã. Ainda não é o fim. Ainda não chegou o fim. Então continue na batalha. Porque quem determina o fim é Deus. A Bíblia diz que Ele é o alfa e o ômega. E Deus disse isso para Elias: volte, puxa, faça o caminho de volta. Você vai encontrar Eliseu em tal lugar e vai começar a preparar Eliseu. Uma das coisas que nós precisamos aprender a fazer, gente, é sempre preparar alguém para ficar no lugar da gente. Em qualquer lugar que a gente trabalhe, que a gente esteja. Porque aquilo que nós fazemos tem um propósito. E propósito não para em pessoas. É a teoria de aprender com pé de banana. Você já viu o pé de banana como é? Ele só dá um cacho. Cada pé de banana só dá um cacho. Mas ele é assim, ó. Quando ele começa a crescer, vem logo 2 perto dele. Já viu como é? Que é assim? O pé de banana está crescendo, tem outro aqui já, ó. Crescendo. Já tem outro crescendo cá. Às vezes tem 3. Às vezes eu fico observando isso, eu acho interessante. Ele só dá um cacho. A gente fala assim: fulano é bananeira que já deu cacho. Mas bananeira que dá cacho faz sucessor. Bananeira que só dá um cacho, ela consegue fazer alguém fazer o que ela fez. Você consegue fazer alguém fazer o que você fez? Pois a bananeira é assim. Está nascendo a outra, está subindo. Quando você chega ali e derruba aquele pé de banana para tirar o cacho, o outro já está crescendo, já está quase grande. Você tem feito isso com a sua família? Na sua casa, no seu trabalho? Ou você tem estado cheio de mimimi, apenas jogado na caverna sem sair de lá? A gente pode até entrar na caverna, mas não pode ficar nela. Tem que sair dela. Deus mandou Elias sair. E só quando Elias saiu da caverna é que Deus falou com ele. Porque se ele quisesse ficar lá, Deus deixava. Eu tenho que querer sair da caverna para Deus tratar comigo. Eu tenho que me manifestar. Por isso que ele diz: eis que estou à porta e bato. Vinde a mim. Ele diz. Quando eu quero sair da caverna, Deus fala comigo. E Deus, Ele mostra para mim que Ele não está em coisas que eu acho que Ele está. Mas Deus está muitas vezes no improvável. Coloca isso no seu coração. Coloca essa palavra no seu coração e não deixa sair jamais. Amém?